eu senti a necessidade de profissionalizar mais o meu trabalho. Porque eu já tinha adquirido uma experiência, né, tanto de imóveis seminovos como os novos. Poxa, eu precisava dar um passo. E no meio da pandemia, né? Agora, você tem que fazer a leitura de mercado, como você falou, entender fatores econômicos, o que é que influencia esse cara a comprar um imóvel lá nessa região, por que ele compraria, diversificar o portfólio e tal. Aí, meu amigo, já requer estudo. Já é um outro papo. É isso aí. Você falou, inclusive, uma coisa interessante. A venda, ela não vem só de um caminho. Toda vez que eu fecho um negócio, isso é uma dica importante. Toda vez que eu fecho um negócio, eu faço uma retrospectiva para saber o que me fez chegar naquele fechamento. E muitas das vezes, quando eu paro para olhar, eu percebo que às vezes eu peguei um cliente que já tinha ali, a conversa já não tinha evoluído, e aí fui lá e conversei com aquele cliente, dei uma atenção, dei uma solução, busquei um imóvel que se encaixasse melhor dentro do que ele estava procurando, mandei uma oportunidade para um investidor, né? Peguei uma pessoa ali que... A minha primeira venda, inclusive, foi assim. Eu tinha quase fechado o negócio com ele no finalzinho do ano, só que ele não tinha uma renda muito bem declarada. E aí, o que foi que eu fiz? Quando chegou no período de declaração, eu entrei em contato com esse cliente, e aí ele fez a declaração dele. E aí, com a declaração dele feita, né, nos moldes ali, eu consegui fechar a venda. Então, é uma atenção que você tem que dar, não só para o lead que chega, e até isso, às vezes, o corretor acaba falhando, que ali é o básico, mas também com aquele cliente que já está em atendimento, com o seu relacionamento, com o digital também, né, que é fundamental. Então, a venda, ela acontece de várias maneiras. Então, você sempre tem que comunicar. Acho que o segredo é esse da venda. É comunicar. É legal. E parcerias também. Eu que trabalho seminovos, eu vejo que assim, muitos negócios acontecem em qual momento? No momento em que eu encontro com alguns colegas na imobiliária, faço questão de ter esses momentos de cafezinho e tudo mais, e aí eu cito, tô com um cliente buscando tal imóvel, tal, aí o corretor diz, eu tenho um imóvel que vai encaixar para ele, e vice-versa. Então, os negócios surgem dessa maneira. Sim. Você comunicando, entendeu? Sim. É legal essa questão sua de fazer uma análise, né? Pô, peraí, essa venda aconteceu como? Ou não aconteceu ainda por quê? Deixa eu entender aqui e tal tudo. Porque muitas vezes naquele momento não deu o negócio para o cliente e o cara de repente não fechou ainda nada com nenhuma outra pessoa. Peraí, vamos conversar aqui, vamos entender essa questão da declaração. Isso é uma coisa muito comum no nosso país, do cara não declarar tudo que recebe e tal tudo, e aí na verdade ele tem uma renda formal baixa, menor, mas a gente sabe que o poder que ele tem é muito maior. Exato. O que a gente pode fazer para poder, né? Tem dono de imobiliário aí que até padre casamenteiro caso for, para compor renda e tal. Você já viu que o cara tem muito conteúdo, né? A gente não chegou nem ainda na Concept. Pra você ter uma ideia. Mas, e aí, meu amigo? Saiu, foi corretor autônomo, começou a trabalhar com usados, ficou como autônomo até a Concept? Exatamente. Aí veio pandemia, né? Pô, ali foi... Nossa, a pandemia tem uma história interessante, é real, tá? Eu ia viajar, na época eu namorava, eu ia viajar para o Carnaval de Salvador, meu primeiro ano. Foi logo nessa época, não foi da pandemia. E aí, a minha então namorada sofreu um acidente um pouco antes, né? E aí ela acabou ficando alguns dias de cama, e aí eu cancelei essa viagem. Não pude ir mais. E aí, o que foi que eu fiz? Eu poderia ter ficado em casa, né? Aí no dia que era para eu estar viajando, pegando a estrada e tal, para ir pro carnaval, eu fui trabalhar. E eu fui para um empreendimento que tinha um plantão que era numa unidade, né, de um apartamento de alto padrão, até da Norcon Rossi, inclusive. Era uma unidade que ainda estava lá. E aí eu fui e apareceu um cliente espontâneo. Você vê, a venda, como eu falei, ela vem de várias formas. A portaria ligou, apareceu um cliente, tem um cliente aqui que quer ver o imóvel. Aí cheguei, fui lá, apresentei e tudo mais, né? E aí ele falou, mas eu tenho outro imóvel para vender. E aí até também, voltando um pouquinho do seminovo que você me falou, né? Tinha, o que eu percebia também que muita gente que queria comprar um imóvel novo precisava vender um seminovo dele. Boa. Né? E aí eu vi um potencial
muito grande. Então, aqueles clientes que compravam os novos também eram clientes de seminovos. 5 então, virava 10, né? Exatamente. Uma coisa girava a outra. Uhum. Então, eu pensei, eu vou vender o seminovo para viabilizar o novo. Sim. E aí, assim, no dia que era para eu estar viajando para o carnaval, que eu fui lá, saí de casa, fui trabalhar, apareceu esse cliente espontâneo e aí a gente fechou o negócio. Leonardo, inclusive, meu sócio, me ajudou na época, nesse fechamento. Ótimo negociador, me ensinou muita coisa. O cara é bom de conversa. O cara é mestre. E aí nós fechamos essa venda. Um abraço, viu, Léo? E no contrato assinado não, ia primeiro pagar o boleto. Na data que era para ele pagar o primeiro boleto, o governador, então, na época, era Belivaldo Chagas, passa aquele áudio fatídico dizendo: está decretado o fechamento e turerê, barará, barará. E aí eu tava com uma venda de alto padrão, acho que era 1.700.000 o VGV dessa unidade. E aí eu recebi um áudio desse e pensei, acabou o negócio, perdi, né? Além daquele contexto, né? Sim. Eu tava com uma venda muito boa que eu tava prestes a não acontecer. Mas Deus é tão bom que o meu cliente que comprou esse imóvel, ele trabalhava na área de fornecimento de produtos hospitalares. Então, assim, para ele, financeiramente falando, era um momento em que ele iria ter condições de fazer... Ia bombar o negócio dele. Ia bombar o negócio dele. Tanto é que ele até falou assim, ó, preciso vender meu imóvel. Só que aí eu falei assim, não, tem alguns clientes que para não perder a oportunidade, que era o último andar, e só tinha aquela unidade no andar alto. Tem alguns clientes que compram, fecham um negócio, a gente consegue um prazo aqui para você e vende o imóvel na sequência. Eu falei isso, fazia parte do meu trabalho, mas no fundo eu falei assim, poxa, o cara, 1.700.000 aqui, ele vai comprar sem vender, tem que ter muito potencial. E ele tinha. E aí a gente, quando veio a pandemia, eu achei que o negócio não ia acontecer, mas graças ao bom Deus aconteceu e foi até uma venda que me ajudou ali naqueles primeiros momentos da pandemia, sim, claro. né? Financeiramente falando, que aí eu pude ficar um pouco mais tranquilo, né? E aí chegando na Concept, no meio ali daquela pandemia, já estava começando a afrouxar um pouco mais, né? Essas restrições. Junto com o Leonardo, junto com alguns outros sócios, a gente viu essa necessidade, porque a gente sentia falta de ter um escritório. Né? Eu vinha da Norcom Rossi, eu tinha uma estrutura lá, e aí quando eu comecei a trabalhar na rua, né, como corretor autônomo, você tem já tem esse déficit. Então você só vivia em banco, só vivia às vezes em escritório virtual, cartório. Meu escritório era na rua, dentro do carro. Meu escritório era literalmente o carro. E eu sentia a necessidade de profissionalizar mais o meu trabalho, porque eu já tinha adquirido uma experiência né, tanto de imóveis seminovos como os novos, e poxa, eu precisava dar um passo. E no meio da pandemia, né, veio essa ideia, né, Leonardo foi que me convidou para o projeto, e a gente no meio da pandemia, uma ideia que nasceu de a gente, vamos montar um escritório, né, um escritório pequeno, só para a gente atender os nossos clientes, aí acabou aumentando para um correspondente bancário, né, que depois acabou se tornando o que a Concept é hoje, né, que é uma estrutura bem acolhedora para os clientes, é uma estrutura bacana nossa lá. Foi crescendo